Fala, advogado visionário, tudo bem com você? Hoje o nosso tema vai ser o pré-lançamento do livro Dr. Falcão, Gestão Avançada do Negócio Jurídico. E aí, Dr. Falcão, tudo bem com você? Tudo ótimo. Estamos aqui de novo para interagir com o nosso público com a maior satisfação. Principalmente nesse momento que tratamos desse lançamento do meu livro, que está chegando aí para a gente fazer esse debate com a comunidade jurídica. Tá, fala um pouquinho pro pessoal aí, o que se trata esse livro Gestão Avançada do Negócio Jurídico? Qual foi sua motivação principal? Esse livro é uma síntese de toda a minha experiência nesse ano de 2025. Estarei completando 35 anos de experiência profissional. Eu tive a oportunidade de viver dois grandes momentos da história da advocacia recente e moderna no Brasil, que foi o período anterior ao ciclo pandêmico, que eu chamo de mundo analógico, a justiça de papel, que todos os processos, todos os procedimentos, tudo era numa velocidade bem diferente da atual e com uma complexidade operacional bem maior. E agora, esse novo momento histórico da aplicação da justiça no nosso país, pós-pandêmica, com a instalação de toda a tecnologia que está em curso e todo o avanço da era digital. Eu estou escrevendo ainda um livro autobiográfico, já tem título provisório, eu anunciei isso nas redes, da desilusão precoce ao oceano azul, o nome do livro. Porém, o editor sugeriu que eu antecipasse o livro técnico. Esse outro é autobiográfico. É um livro de contação de histórias, né? Então é um livro mais suave, mais tranquilo e bem mais... não sei te explicar assim, mas bem mais tranquilo, acho que é a palavra melhor. Já o que a gente optou por lançar primeiro, que é o Gestão Avançada do Negócio Jurídico, para advogados de sucesso, esse não é um livro que tem uma proposta de ser uma espécie de manual, uma espécie de orientação, baseada nessa experiência minha de tanto tempo de advocacia e de tudo que eu vivi, que eu estudei. Então, acho que é uma contribuição bem pertinente ao momento histórico. Sim, seu livro trata sobre a construção de um negócio jurídico moderno e digital. Como que sua obra pode agregar ao advogado em relação a esse tema? É exatamente isso, é uma experiência. Os advogados que estão na fase inicial de carreira, os neófitos, e até os que já estejam estabelecidos, poderão, de alguma certa forma, ter um parâmetro, um norte, uma âncora, para compreender toda a complexidade. É um livro bem abrangente, são 12, 13 capítulos que abordam praticamente todos os temas relativos ao negócio jurídico. Eu tenho dito nas minhas intervenções em todas as nossas plataformas que essa nomenclatura antiga de chamar de escritório jurídico, para mim está ultrapassada. Eu não utilizo mais essa nomenclatura, eu prefiro chamar de negócio jurídico para enfatizar bem essa característica nova, essa roupagem mercadológica nova, que é o mercado jurídico, a noção de negócio jurídico, que é muito mais abrangente e mais profunda, na minha visão, do que o escritório de advocacia tradicional. Então, esse debate é que eu trago essa proposta de abordar a construção de um escritório, transformar a noção, o conceito de escritório de advocacia, nessa pegada ainda, desculpem a expressão arcaica, para uma coisa que é inerente à modernidade, que é o conceito de negócio jurídico. E é um conceito também mais abrangente ainda, porque traz a ousada proposta, no meu sentir, de ser uma gestão avançada. O que é uma gestão avançada? A gestão avançada é uma gestão que se utiliza, que recorre a todos os apetrechos, instrumentos e alavancas disponíveis na modernidade para conseguir impulsionar e tocar o negócio. Então, todas essas ferramentas tecnológicas, desde os conceitos básicos de gestão financeira, de gestão de talentos, até conceitos mais avançados de automação, utilização de marketing digital, marketing de conteúdo, trazer para dentro
da noção de escritório à noção de negócio jurídico, ou seja, se utilizar de uma estrutura planejada, pensada, otimizada para realizar uma abordagem de vendas, com uma equipe de vendas, com uma equipe voltada para um atendimento de excelência. Enfim, o livro tenta ser um manual bem abrangente. Sim, perfeito. Pegando o gancho do marketing digital, marketing de conteúdo, qual que é a importância dessas ferramentas para o advogado e como que você linkou esses temas no seu livro? Eu tenho até um podcast específico sobre marketing digital, marketing de conteúdo, devido à sua relevância, mas no livro a gente tenta colocar isso com a profundidade de um tema escrito, né, de um tema que está sendo debatido de maneira mais profunda. Então, todas as estratégias disponíveis para o operador do direito, que pode delas se valer para obter uma melhor penetração no mercado jurídico, para obter a construção de uma identidade, de uma posição, de um posicionamento mercadológico centrado numa imagem digital, no perfil digital, na presença digital, como se diz na técnica. A presença digital hoje é muito importante. As pessoas, qualquer aquisição de serviço, qualquer produto, preliminarmente o candidato a cliente ele faz uma pesquisa, ele verifica a presença digital daquele leque de opções que ele tem para escolher aquele que vai ser seu fornecedor. E isso é muito importante, você saber construir, se posicionar no mercado, ter orientações mínimas, básicas, técnicas, para ter uma posição de mercado sólida e que passe para o cliente a noção de segurança, de confiança, de certeza de que não se trata de uma fraude, de que a qualidade é imperante, é um vetor que está na mesa da negociação. Então, é muito importante isso. Eu estou vivendo agora, por exemplo, uma experiência pessoal que ilustra bem. Eu quero colocar aqui dentro da minha característica de contação de histórias. Eu tive a necessidade de comprar uma fechadura eletrônica para trocar a fechadura da minha residência, que ainda usava aquela fechadura tradicional de chave, não sei o quê. E lá na minha casa estava vendo muitos episódios de perda, perdi a chave e tal. Aí tem que ir lá, trocar a chave, chamar o chaveiro, etc. Então eu resolvi colocar uma fechadura eletrônica com acesso através da impressão digital, porque a minha mãe já é idosa, tem 85 anos. Aí se for aquela fechadura numérica, alfanumérica, ela pode esquecer a senha, então eu resolvi comprar uma de digital. E entrei na internet, fiz uma pesquisa, né, nos players de mercado, então, como todo mundo. Identifiquei um fornecedor que me passou confiança pela sua presença digital, efetuei a compra, no valor até certo ponto razoável. 3 dias depois, a fechadura eletrônica chegou na nossa casa e chegou com um aviso, com um documento dizendo: olha, cliente consumidor, você tem 30 dias para efetuar a troca sem ônus, acaso o produto não atenda às suas necessidades ou às especificações técnicas que você esperava. Então, quando o cidadão tem uma postura dessa, eu estou fazendo uma compra através da internet, que eu não tenho contato direto com ele, contato físico, eu não tenho interlocução, é tudo feito de maneira automática, é muito importante você ter uma presença, uma postura desse tipo, desse naipe. Por quê? Porque passa confiança para a pessoa, você começa a acreditar naquela pessoa, aquilo cresce no conceito, você se sente seguro, não se sente de maneira nenhuma constrangido ou ludibriado. E, por ironia do destino, realmente aconteceu isso. A fechadura ela não é adequada para o meu uso por uma série de questões técnicas que envolvem o tipo de porta, outras coisas mais que eu trouxe um profissional para instalar e ele disse que não aconselhou eu fazer a troca. Então, o que eu vou fazer? Vou fazer a troca agora com toda tranquilidade, com certeza devido à postura deles. Eu estou absolutamente tranquilo. Apesar de ter sido uma compra de valor razoável, eles vão trocar, porque desde logo eles já deram essa garantia. E me deram 30 dias para trocar. Então, são características do mundo moderno, a facilidade. Eu não tive que sair da minha casa para ir procurar em vários,
locais, até encontrar uma fechadura adequada. Eu fiz tudo na tranquilidade da minha casa, recebi na minha casa no tempo recorde, em 3 dias, e recebi já com essa garantia de poder trocar com 30 dias. Então, essa é a importância do marketing. Isso é marketing. É uma estrutura de marketing bem construída. Esse termo aí que tu está falando trata-se de quebra de objeção. A garantia é um dos mais fortes. A depender do produto, do player, alguns dão até 6 meses de garantia, 1 ano. Depende muito do que se está vendendo. Então, o operador de direito ele tem que entrar nesse circuito. Ele tem que entender. Eu tenho dito isso, que a gestão avançada. Por que o título é gestão avançada? Porque a gente tenta trazer para o debate, para dentro do conceito de negócio jurídico, esses aspectos da modernidade que estão na mesa. Todas as pessoas, isso já normalizou, já comoditizou, como se diz. É o mínimo que a pessoa aceita. Se você não fornece esse mínimo que a pessoa aceita, que a pessoa está acostumada já quando interage com outros players, mesmo que se trate de outros tipos de relação comercial, você tem já aquilo ali já faz parte do teu cotidiano. Então você tem já aquela sensação de, epa, se esse cara não está me oferecendo isso, é estranho, todo mundo está oferecendo. Entendeu? Então, o conceito de gestão avançada, ele tenta trazer essa mensagem para o operador de direito. Aí, tente se equalizar o que está acontecendo no mercado. E como é que você faz isso? Através de se atualizar, da atualização, da sua atualização pessoal, da sua mudança de postura, de você entender o que está acontecendo, de você tentar se adequar àquilo, assimilar todos esses novos valores. Então eu tentei colocar isso nesse livro para dar essa contribuição no debate público e, na medida do possível, passar a minha experiência dentro disso tudo. Tá. Um outro tópico importante do teu livro é a venda baseada em valor e a jornada do cliente. Como que esse conceito pode ser colocado na vida prática do advogado e qual a relevância no mercado jurídico desse conceito? São conceitos que não vejo serem debatidos na comunidade jurídica, né? A venda baseada em valor. Eu até falei, eu fiz um podcast sobre a questão da precificação de honorários em que eu defendi isso. Você tem que ter uma postura de construção de um relacionamento baseado em confiança, em alguns valores éticos e algumas abordagens mercadológicas específicas e especiais e sábias para construir a noção de valor para o cliente, para você ter mais do que simplesmente um mecanismo de precificação. Naquela oportunidade eu falava sobre a precificação, sobre a construção de uma política de honorários, mas isso vai muito mais, essa noção de valor vai muito além disso, de apenas ser um método de precificação de serviço. Na realidade, uma estratégia de construção de relacionamentos perenes, em que você vai construir uma carteira de pessoas, clientes, que lhe serão fiéis e que certamente serão talvez até embaixadores da sua marca. Mais uma vez, tive uma experiência recente, agora há pouco, com uma cliente de São Paulo que entrou em contato comigo pediu que fizesse comigo a interlocução via plataforma online, porque ela mora em São Paulo, eu estou em São Luís, obviamente. A questão não era nem exatamente dela, era da mãe dela. E eu passei mais ou menos uns 40 minutos conversando com ela numa meet, numa reunião virtual. E num primeiro momento, quando eu recebi a sinalização da minha equipe de que essa pessoa queria falar comigo, foi passada uma mensagem para mim que ela estaria chateada, estaria razoavelmente irritada por causa de algumas questões relativas ao atendimento. E ela queria falar comigo. Eu digo, com certeza, pode agendar que eu atenderei. E houve esse atendimento ontem. E em 30 segundos houve a reversão do estado de espírito. Ela, de irritada e chateada, ela se tornou bastante solícita e educada. Por quê? Porque eu sou bonito? Porque eu sou diferente? Não, simplesmente porque você faz um atendimento
pautado na empatia com a pessoa, né? Você vai defender essa noção de valor, de tratativa, buscando o valor. Você busca, é um resultado que você busca. E isso foi muito, muito gratificante para mim e para ela. Após terminar a reunião, ela mudou totalmente a postura dela, disse que se queria falar comigo depois de novo, para saber sempre que você quiser, você tem direito de falar comigo. A hora que você quiser, é só fazer o agendamento, porque a gente também tem os problemas, né? Os compromissos, às vezes pode não estar inacessível. Mas combinando. Então, quer dizer, essa noção de valor é isso. É você ter uma postura que paute pela construção de uma ideia de valor, que é muito importante. Sim, eu vi que tu foca bastante na jornada do cliente, na experiência do cliente. Tem uma obra que fala muito sobre isso, sobre a importância do empresário se preocupar primeiramente com o cliente. É o principal fator. Exatamente, a jornada do cliente é outro conceito que ninguém discute na área jurídica. Aí é inerente. O cliente ele passa por uma evolução do nível de consciência dele da relação. Que é a jornada. Né? Quando você inicia uma jornada, muitas vezes você não tem nem noção. Uma jornada que vai culminar com um relacionamento, seja ele comercial ou profissional, como no mundo jurídico, começa com o nível de consciência que o cliente se encontra. Muitas vezes ele tem um problema e ele nem tem a consciência suficiente para entender a dimensão desse problema e as implicações que esse problema pode gerar para ele, e nem sequer busca a solução. É evidente que situações desse tipo, podemos citar, por exemplo, casos de violência doméstica, violência institucional. Muitas vezes o cidadão trabalha num local onde ele sofre violências diárias e ele não tem nem noção. E aquilo ali vai gerando dano a essa pessoa, dano emocional, dano psicológico, desestruturando a pessoa. E quando ele toma conhecimento disso, ele tem um contato com isso através de uma conscientização, seja porque ele leu alguma coisa, ouviu alguma matéria, ou acontece. Geralmente, quando acontece algum fato grave na sociedade, aí que chama atenção para aquilo, aí ele eleva um pouco o nível de consciência dele. E aí ele inicia a jornada do cliente, que aí ele vai buscar informações, ele vai buscar compreender o que está acontecendo e quais são as alternativas que ele tem para conseguir uma solução, até ele identificar uma pessoa ou um profissional que tenha conseguido demonstrar a ele determinados atributos de segurança, de confiança, de estatura ética e técnica capaz de solucionar. Essa é a jornada do cliente. Então, e o profissional, ele deve compreender essa jornada para ele poder interferir de maneira deliberada, consciente, também ética e justa, mas interferir de maneira a não se resumir a intervenção dele em apenas uma relação comercial. Sim. Mudando de assunto, a especialização mercadológica é um dos pilares do livro. Quais são os critérios para que o advogado escolha um nicho, um subnicho, e como isso pode influenciar o crescimento do escritório dele? Essa questão do nicho, subnicho, que eu tenho sempre discutido também nas intervenções que eu tenho feito. E é um dos pilares do livro, realmente, onde eu tento explicar com mais propriedade, porque aí já é uma coisa escrita, onde você pode invadir com mais, vamos dizer assim, substância, temas. Falar é um método bom, mas escrever eu acho que é melhor, porque você consegue criar um conjunto de pensamentos mais eficaz. E então, eu tenho defendido sempre isso por vários motivos, por redução da barreira técnica para o profissional. O que é a redução da barreira técnica? Se você tem uma amplitude de expertise que você tenta desenvolver, uma amplitude muito alargada, muito grande, isso gera uma dificuldade técnica para você, porque você tem que entender muito de muita coisa. Você tem que estudar muito. Né? Você tem que se superar, ser um super-homem. E quando você restringe para um determinado setor da realidade normativa e também mercadológica, no caso do advogado, aí você fica com um círculo de competência que você deve dominar menor, mais confortável, diminuindo uma barreira técnica. Esse é um dos vetores que levam
a melhor adequação da estratégia de se utilizar de uma especialização a nível de nicho, de subnicho e micronicho de mercado. Então, se você tem uma formação básica e tenta abarcar o mundo com as pernas, fica muito difícil. Né? Fica muito difícil. A outra é a questão também mercadológica mesmo, que quando você tem uma instrumentalização mais focada, você consegue utilizar das ferramentas de marketing e de prospecção de clientes de uma maneira mais objetiva, mais precisa, que eu chamo de método sniper. Ou seja, o cara é atirador que tem atira no alvo, no 12, como se diz. Né? Então, é mais fácil você encontrar seu público. Se você tem uma noção de público muito difusa, muito abrangente, se a sua persona não está bem construída e bem delimitada, significa que você está atirando para tudo quanto é lado. O que cair na rede é peixe. Só que geralmente esse peixe que cai na rede é um peixe de péssima qualidade. Por quê? Porque ele não tem uma ligação com você. No bom sentido aqui, desculpem a analogia, talvez possa parecer para alguns grosseira, mas não é, apenas para identificar bem. Né? Se você já pescou alguma vez, e eu já tive a oportunidade de fazer isso, você vê isso. Né? Se você passa uma rede de arrastão, vem o peixe que você quer, mas vem também muita coisa que você não quer. Inclusive muitas coisas que não são peixe. Né? Vem Sim. lixo, detrito, vem um monte de coisa. Certo? Então, eu não estou comparando a profissão do direito com dizer que vem lixo, nada disso. Isso é só uma analogia para você entender que quanto mais específico você for, provavelmente seus resultados serão melhores. De fato. Então, uma frase que o pessoal fala muito no mercado é que quem tenta vender para todo mundo não vende para ninguém. É como se você tentasse vender uma Ferrari para o público D, eu sou mais específico. Imagina se um cidadão resolvesse vender cueca para todo mundo. Sim. Metade da população não se interessa. Porque as mulheres provavelmente não vão comprar cuecas. Acho que mais da metade até. Né? A população de feminina está muito maior. Né? Então, se comprarem é para dar de presente para alguém, vai ser uma minoria. Então, eu tenho uma loja que eu acho extremamente sugestiva o nome da loja. Assim, você vai nos alguns shoppings aí, principalmente aí lá para o sul, Casa das Cuecas. O nome já diz tudo. Casa das Cuecas. Está lá em letras garrafais. Então, se o cara que montou esse negócio, o marketing dele é bem objetivo. Né? Então, ele sabe para quem que ele vai vender. Né? Então, é isso. Sim. Outro tópico importante que você trata no livro é a gestão por processos e a automação de rotinas no ambiente jurídico. Como que essa abordagem pode ajudar os escritórios de advocacia a serem mais produtivos e eficientes? Eles estão falando do sistema de qualidade, né? Gestão da qualidade. Eu já falei também em outras oportunidades que eu me tornei auditor líder do ISO 9001 pela BSI, fiz o curso e tal. E eu fui buscar esse conhecimento exatamente porque eu sempre quis tocar esse assunto dentro do nosso negócio, dentro do escritório. Mas os custos eram impeditivos naquela época do mundo analógico. Você conseguir implementar um sistema de gestão da qualidade num escritório de advocacia, que é um negócio pequeno ou médio. Existem grandes escritórios, mas a maioria são pequenos e médios escritórios. Então, o custo era impeditivo. Você trazer um auditor de São Paulo, peso de ouro, custo hora caríssimo, ainda pagar os custos de hotel, manutenção, alimentação. E é demorado, não é uma coisa que você não faz numa semana, você vai passar meses para implantar um sistema de gestão da qualidade. Você tem que dar treinamento, você tem que construir todo um arcabouço normativo, um conjunto de manuais, procedimento operacional padrão, instrução normativa, tem que ter políticas, declaração de política, objetivos da qualidade, etc. Então é muita coisa. E eu não conseguia. Não consegui, na época do mundo digital, implantar isso na HT Advogados por causa do custo. E agora, com essa facilidade, o mundo moderno, você faz curso pela internet, qualquer local e qualquer assunto que você quiser, eu consegui fazer um curso pela internet e me habilitar. Mais do que isso, porque a habilitação para mim, aí no caso, nem é tão relevante assim, do ponto de vista de ter
um título, um diploma de ser auditor líder, sobre gestão. O que interessa mesmo era o conhecimento, né? Então, obter o conhecimento para poder implantar. Por quê? Porque os grandes negócios, eu falo grande negócio aqui num certo sentido, não no sentido de tamanho, mas no sentido de eficiência, eles se utilizam do sistema de gestão da qualidade, porque otimiza demais o resultado, cria um padrão de qualidade que é importante para o mundo moderno. Então, você evita muitos erros primários de repetição, atividades repetitivas, de uma variabilidade muito grande quando você não tem instalado o sistema de gestão da qualidade. E eu tento passar para o meu público, que são os advogados, os operadores de direito, que é possível instalar no seu escritório, se não um sistema integral, completo, de A a Z, como demanda o figurino, como se diz, pelo menos capturar aqui algumas partes, alguns toques, né, alguns aspectos do sistema de gestão para aplicar aos escritórios, aos negócios jurídicos e, com isso, melhorar o desempenho, redução de risco, busca da melhoria contínua, engajamento das pessoas, dos colaboradores, engajamento de todos, redução de erros, enfim, melhoria contínua. Perfeito. Outro tema importante do seu livro é a liderança e o planejamento de carreira. Como que você abordou esses temas no seu livro? Liderança é fundamental. Sem liderança não existe negócio. Pode existir uma tentativa de negócio. Agora, negócio operante sem liderança não existe. E é muito importante a construção de uma liderança engajada, lúcida, de uma liderança comprometida com a construção de um negócio no mundo moderno. Por quê? Porque as transformações, a velocidade em que as transformações ocorrem está cada dia maior. As transformações estão maiores e mais profundas e a velocidade com a que elas ocorrem também. Então, a sensação que se tem é que tudo é fluido. O que é hoje não é mais amanhã. E já não é mais o que foi ontem. Numa velocidade assoberbadamente elevada. E que isso gera o quê? Gera uma desconexão com os objetivos. O objetivo hoje é esse, amanhã não é mais esse objetivo, depois amanhã já é outro objetivo. Aí depois da manhã já mudou tudo, chegou uma tecnologia, varreu aquilo tudo dali. Cada dia que passa, novas tecnologias com impactos maiores chegam no mercado e mudam tudo. O que ontem era de um jeito, amanhã é de outro jeito. E é preciso ter alguém que tenha a capacidade de discernimento, de lucidez, de compreensão disso, de fazer a leitura adequada e conduzir o negócio e a equipe para o porto seguro. Essa capacidade é inerente ao conceito de liderança. A liderança é a pessoa que tem a capacidade, é aquele cidadão que tem o dever de ter a visão. A visão e a capacidade de motivação para levar a equipe a um porto seguro, ou seja, levar a um objetivo bem determinado e delimitado. Então, o advogado que conduz um negócio jurídico, seja ele um pequeno negócio jurídico, unilateral, ou unipessoal, desculpem, seja um negócio jurídico pessoal, ou seja, um negócio em que o advogado trabalha sozinho, ele precisa ter alguns conceitos de liderança, porque senão, mesmo ele trabalhando sozinho, ele não vai ter discernimento para compreender esse caldeirão de mudanças e de transformações e a velocidade que elas ocorrem para poder se posicionar de maneira adequada. Para isso, precisa desenvolver em si uma noção, um aspecto de liderança. E qual é o teu conselho para que o advogado elabore um planejamento de carreira visando sucesso? Planejamento de carreira inerente ao planejamento do negócio. O planejamento de carreira é requisito para o sucesso. Se você não tem um planejamento de carreira, fica difícil, porque aí você não consegue realmente navegar em águas tranquilas. Eu tenho defendido sempre que o advogado não tenha uma postura, com todo respeito ao que eu vou falar, uma pessoa que eu gosto muito, um dos artistas que eu admiro, a música do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. Então, se você deixa a vida lhe levar, você não está agindo com planejamento de carreira.
As coisas vão acontecendo e estão sendo impostas para você de fora para dentro, sem o seu controle e sem você saber onde você está e onde você quer chegar. Então, o planejamento de carreira é um planejamento que envolve isso, requisito para o sucesso, para que você possa dimensionar as forças, os caminhos, os objetivos por onde você vai trilhar. Sim. A última pergunta. O seu livro traz uma abordagem importante sobre a parte financeira, que é planejamento e indicadores de desempenho. Porque essas áreas são cruciais para o sucesso do escritório de advocacia e como que os advogados podem implementar essas práticas. É fundamental. Eu até faço uma brincadeira no livro. O livro ele tem uma construção assim, ele foi feito de um jeito moderno. Ele não é somente um debate técnico, teórico sobre os conceitos e tal, etc. Ele usa uma técnica de sempre iniciar cada capítulo com um storytelling, contando uma história que aconteceu comigo. Alguma coisa que esteja linkada com aquele assunto daquele capítulo. Para servir de exemplo e de referencial. É mais fácil você entender o conceito técnico quando você tem uma referência histórica. Uma história, um enredo que demonstra a utilidade daquele princípio que você vai discutir. Senão fica muito abstrato e pobre e chato, né? Então, no caso, todos os capítulos do livro têm essa parte de introdução, em que eu linko algum evento que aconteceu na minha carreira que tem uma ligação com aquele tema. E no caso do planejamento financeiro, eu conto muito bem uma história, né, que aconteceu comigo, que serve para esse sentido de ser um norte que clarifica os conceitos, porque os conceitos de finanças são conceitos complexos. Se você ficar muito ligado somente àquela questão técnica, talvez você tenha uma certa dificuldade, né? Fazendo um parênteses que eu fiz MBA sobre finanças. Então, conta que história, Luiz Henrique, você conta? Eu conto a história de que eu quebrei 2 vezes meu escritório, né? Quebrei por quê? Não foi por conta do governo, não foi por conta da concorrência, não foi por conta do acaso, foi por falta de planejamento financeiro. Eu sou muito lúcido para reconhecer, porque eu não tinha preparação, porque eu não tinha compreensão, porque eu não dava importância para isso, porque eu deixo a vida me levar. As coisas iam acontecendo naturalmente, entre aspas, e depois ia colher os resultados. Então, isso é pesquisa do Sebrae. Inclusive tem pesquisa do Sebrae sobre isso. Os negócios quebram, em geral, por falta de planejamento financeiro. Ou porque não tem planejamento financeiro, ou porque o planejamento financeiro é peça de ficção. Você faz um planejamento financeiro, porém não aplica nem segue o planejamento financeiro. Então, quando você comete esse erro, o resultado só quebrar, é sair do mercado porque não tem caixa. Porque você não pagou seus tributos em dia, porque você não cumpriu suas obrigações, porque você assumiu obrigações maiores do que sua perna alcança, porque você foi amador no planejamento. Tudo isso converge para uma questão objetiva, que é falta de planejamento financeiro. Então, o operador do direito que resolve ser advogado, ele está no comando de um negócio. E é pressuposto de qualquer negócio, requisito, ou seja, condição de validade e de sobrevivência para qualquer negócio, ter e conduzir um planejamento financeiro. Se você não tem um planejamento financeiro e não conduz um negócio de acordo com o planejamento financeiro, então, de antemão, você já está com todas as probabilidades contra você dar certo. Pode até ser que dê certo, por acaso, por alguma coisa e tal, etc. Mas é mais difícil, né? Sim. Então, aí a gente coloca ali alguns... Eu conto a minha história sobre esse assunto e só fui melhorar, vamos colocar assim, por isso que eu fui fazer o MBA em finanças.
Eu não fiz MBA em Direito do Trabalho, Direito sei lá, qualquer ramo do direito. Eu fui fora da área jurídica, porque esse assunto ele não é debatido na academia jurídica. Não, você não tem uma cadeira lá, planejamento financeiro. Não conheço. Se tiver alguma faculdade de direito que tenha esse planejamento, eu vou dar parabéns, vou louvar. Mas acredito que não tenha. Então, para você obter essa formação, você tem que buscar fora do mundo jurídico, né? Fora do universo jurídico. Então, eu fiz numa escola aqui do São Luís mesmo, né? E de nível superior e tal. Pode fazer hoje até pela internet, que hoje a facilidade é muito grande. E o advogado, o operador de direito, que quer manter o negócio jurídico, ele vai ter que se capacitar sobre isso. E ali a gente dá uma pequena contribuição para iniciar um processo de formação acerca desse tema no livro. Sim, nesse tópico aí que eu ia tocar sobre o advogado. Porque se ele ficar se preocupando só em aderir conhecimento de direito material processual, ele vai ficar muito atrás dos outros aí. O pessoal está se capacitando fortemente em marketing, vendas, em liderança, em negócios. E quem não está aproveitando essa onda aí está ficando para trás. Exatamente. Tem um outro aspecto no livro que eu toco que eu não vi ainda ninguém tratar, né, que é a questão da responsabilidade social e também da inclusão social. O livro trata desse assunto, né, da representatividade na equipe social, você permitir, se você constrói uma equipe, que a representatividade se faça presente, sem excluir setores da sociedade importantes. Eu me lembro que quando eu tentei fazer estágio, quando eu terminei o meu ensino na faculdade, eu tinha que fazer estágio. E eu tinha um professor já falecido, que eu vou preservar o nome em razão da memória, muito, muito querido por mim, que eu pedi a ele que fizesse estágio no escritório dele. E ele não negou, ele disse, tudo bem, você vai lá no meu escritório. Naquela época São Luís era um ovo. Para você ter uma ideia, havia pouquíssimos prédios comerciais, esses prédios todos do Renascença, não existia isso aí. Prédio comercial era o Caiçara, na Rua Grande. Entendeu? Então, eu só tinha um prédio de habitação, um prédio domiciliar, que era o São Marcos, ali perto, o edifício São Marcos, ali perto da Caixa Econômica do Penhor. Então, eu fui lá no escritório dele para tentar fazer estágio lá. E ele me fez uma entrevista muito longa, passou uns 40 minutos me fazendo perguntas, quem eu era, o que minha mãe fazia, o que meu pai... Minha mãe é radialista, tem problema na rádio. Qual é a rádio que ela trabalhava? Tem as 5 rádios, minha mãe era radialista nas 5 rádios. Difusora, Educadora, Timbira, Ribamar e Gurupi. Meu pai, o que seu pai faz? Meu pai trabalha numa escola, ele é professor, não, ele trabalha na parte administrativa. Tive que contar minha história toda para ele. Terminou a entrevista e mandou eu voltar depois. O resultado é que eu fui umas 4 ou 5 vezes lá fazer a mesma entrevista. Certo? E nunca começava o estágio. Eu acabei fazendo estágio no escritório escola da OAB. Eu não consegui fazer estágio no escritório dele. Por quê? Um certo dia eu cheguei depois do horário do almoço e o pessoal do escritório começou a chegar. Que ele tinha várias pessoas, o escritório dele era razoável. Né? E quando eu vi as pessoas chegando, é que eu entendi que eu jamais iria fazer estágio no escritório dele. Por quê? Porque eu sou um negro e lá só tinha branco. E não casava, não dava, não tinha espaço para mim lá. E com toda a educação eu não vou ter mais lá. Sem mágoas com relação a ele, é a estrutura. Então, a representatividade. Na HT hoje nós temos 30 e poucas pessoas. Existe negro, índio, branco, mulher. Existe a questão também do lado da sexualidade. A gente não tem restrição com relação a isso, que é a inclusão social. Talvez a gente não tenha ainda na HT, não apareceu ainda nenhum candidato que tenha problema físico, problema de sei lá. Mas fora isso, a representatividade é absurda. E a inclusão também. Então, eu debato também essa questão no livro, que eu acho que é importante, porque se você tem um negócio jurídico, de uma certa forma você é uma vitrine. De uma certa forma você deve ser um parâmetro. Se a pessoa chega lá
Quais são os requisitos para ingressar? Não me interessa se ele é magro, se ele é branco, se ele é preto, se ele é gordo, se ele é baixo, se ele, é homoafetivo, se ele é descendente de índio, se não interessa. O que interessa é saber se você tem compromisso. Se você tem vontade, tem desejo de aprender, de trabalhar na área jurídica, você é engajado, você respeita os outros. Por quê? Porque o escritório de advocacia, ele deve ser, no meu opinião, o negócio jurídico, um promotor para a sociedade dos princípios e conceitos básicos da justiça. E esses princípios e conceitos básicos que eu falei são inerentes ao conceito da justiça. Então você tem que ser exemplo. Você tem que ser exemplo. Se você é exemplo, se você promover a justiça, não é só da boca para fora, nem só escrever no papel e fazer petição. É praticar a justiça no dia a dia, com atos, com abertura, com postura. Entendeu? Então isso está no livro também, que são os últimos capítulos do livro. Então, mas não porque sejam menos importantes, é porque foi na ordem que foi chegando na minha cabeça, eu fui escrevendo. Mas tá lá, também é feito esse debate no livro. Excelente. Eu creio que poucos escritórios toquem nesse ponto aí e se preocupem com isso efetivamente. Não conheço nenhum que faça isso. Eu também ainda não parei para verificar se alguém está fazendo, mas é importantíssimo, viu? Eu ia tocar em outro tema, mas não convém porque é sobre meritocracia, mas não convém porque é outra. Seria um outro programa. É um outro Um papo. outro podcast. Isso. Você quer deixar uma informação sobre o livro, sobre previsão de o livro está pronto. Nós estamos organizando várias atividades inerentes ao lançamento. Estamos tentando fechar agendas com vários players para fazer um lançamento mais abrangente possível. E estou aguardando a resposta desses players, por exemplo, a OAB do Maranhão. Quero lançar também outras sedes regionais da OAB no Brasil. Eu quero chegar ao máximo possível, não para interesse comercial, mas para atiçar o debate. Eu acho que o livro ele vai servir de mote para atiçar o debate sobre muita coisa. Então, eu quero fazer o lançamento do livro, em primeiro plano, logicamente, aqui na nossa terra, Maranhão, onde eu sou maranhense, na OAB daqui. Isso já está praticamente certo, foi aprovado que vai ser feito. Falta só fechar a questão de data, né? Mas aqui também vou fazer em outros espaços que eu estou negociando. E quero peregrinar pelo Brasil em algumas capitais, fazer também nas sedes das respectivas OABs regionais o lançamento do livro, né? E talvez fazer algumas palestras também sobre o tema, para a gente atiçar. Eu quero ser um promotor de um debate público sobre o que é construir um negócio jurídico de sucesso, que não se resume ao conceito de apenas ganhar dinheiro. Sim. Construir um negócio jurídico de sucesso é também ganhar dinheiro com a advocacia, mas é muito mais debater e promover a noção de justiça na sociedade brasileira. E isso é uma missão do advogado. Aquele que incorpora isso, ele está acima da média e está contribuindo para a construção de uma sociedade mais justa, solidária, tranquila, transacional e feliz. O advogado é um solucionador de problemas, não só do cliente, mas da sociedade, de modo geral. Ele tem a obrigação de fazer isso. Obrigada, doutor. Muito até obrigada. A próxima. E você, advogado visionário, obrigada por continuar até aqui. Acompanhe nossos próximos episódios. Siga o Dr. Falcão no Instagram, @Dr. Falcão ADV. Curta, compartilha e é isso aí. Até a próxima.